TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Hoje estamos recebendo, aliás, já te agradecemos muito aqui a sua presença, o Janilton Gabriel de Souza. O Janilton, que é psicólogo e psicanalista aqui na nossa cidade. E eu sempre começo com aquela pergunta facinho, Janilton, para te fazer. Quem é você, Janilton? Bom, meu trabalho, até você já anunciou um pouco aí, eu trabalho, né, com a psicanálise, né, e agora venho finalizando, né, o mestrado, né, justamente discutindo os conflitos amorosos na vara de família, né, com essa interface com a justiça. E também somos companheiros aí de escrita no blog do Madeira, no jornal Folha de Varginha. Certo, tem uma coluna semanal ali, o Janilton também, lá na Folha de Varginha e no blog do Madeira. Mas é o que nós estamos fazendo essa pergunta, porque toda vez que a gente pega algum psicanalista, algum psicólogo, a gente faz essa mesma pergunta. Mas é mais amistosa. Você é daqui da nossa cidade de Varginha mesmo? Me fale um pouco sobre você, sobre sua família, Janilton. Então, eu sou daqui mesmo, minha família toda também é daqui da cidade. Uhum. E o interesse até de... Formou-se aqui em Varginha Formei mesmo, aqui né? na Unifenas, aqui, fiz a especialização em teoria psicanalítica aqui, juntamente com o Silvio, que Pimento, que já esteve conosco já esteve aqui nesse bloco. E, bom, e o interesse pela psicanálise surgiu, o que é mais curioso, como paciente, né? Foi como paciente que eu fui já foi fazendo terapia, então? Exatamente, porque hoje em dia a gente tem um grande problema, muitas das vezes, no universo psi, que é justamente esse. Muitas vezes o profissional ele vai atuar, mas muitas das vezes sem ter passado por essa experiência. É o terapeuta ferido, né? O bom terapeuta é o terapeuta ferido, né, Preventino? Você sabe qual é o tema do nosso programa hoje, Preventino? Eu nem imagino. O nosso tema do nosso programa são conflitos amorosos e família, que é a tese de mestrado do nosso professor, o Dr. Janilton Gabriel de Souza, que vamos estar conversando sobre essa questão de conflitos que existem entre a família. Hoje o Preventino aqui vai funcionar de cupido, então, também, né? Eu aí! Janilton, como você definiria, então, família neste momento momentos difíceis que nós estamos vivendo, nessas transições que estamos passando aí, nesses momentos, no mundo todo, né? O que você consideraria uma família? Então, pensar família é pensar num conceito um tanto quanto complexo. Eu tive até uma dificuldade em definir esse termo família. Se a gente pegar a ideia da estrutura da família, que a gente já conhece, e muitas vezes divulga, né, como pai, mãe e filho, a gente fala, mas espera aí, e as novas configurações familiares que tanto tem se falado? Que família que é essa? Como se pensar família? Os animais hoje em dia, né, parece que estão totalmente integrados na família, são como se fosse um outro elemento da própria família também, né, Janilton? É verdade, até o Lacan dizia As plantas. Você ia falando do Lacan e eu te interrompi, adoro Lacan. Lacan já até dizia que eles, de alguma forma, principalmente os animais domésticos, são afetados aí pela essa linguagem nossa, pela comunicação humana, né? Que é talvez por aí que a gente pode pensar um pouco da família, né? Porque se a gente pensar a ideia de estrutura, lá no passado eu tive a felicidade de voltar a fazer uma pesquisa histórica e eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Diga. Que a família antes era completamente diferente desse conceito, dessa ideia que nós temos de família hoje,
que muitas vezes se divulga, né? Pai, mãe, filhos. E até se fala muito da família desestruturada, né? Ou como nós brincamos, desestruturada, né? Verdade. Como mesmo, mineiro aí, diz, mineirão né? mesmo aí, né? Mas o que é essa desestrutura? O que é esse conceito? Me lembrou isso, aqui, né? no passado, principalmente as pessoas itinerantes, os homens principalmente, viviam mesmo como nômades, né? Tinham mulheres em vários lugares, Exato. tinham muitos filhos e os filhos adoravam esse pai, né? Quer dizer, parece que existia uma poligamia e parece que não era apenas reconhecida. Exatamente. Mas isso num passado recente, aí, talvez dos nossos avós, um pouco mais, aí, era um modelo de família também. Exatamente. Principalmente antes do século XIX, que imperou um tipo de família muito ampla, inclusive. As famílias, se tinha normalmente ali um pai, mãe, filho, mas tinha um conjunto de parentes, agregados. Tanto é que se a gente vê aqueles filmes, novelas, a gente vê aqueles casarões repleto de pessoas, enteados, e todo mundo englobado dentro desse contexto, e isso se chamava família. Será que esse é um conceito romântico para os dias atuais? Então, a família, na verdade, ela surge justamente o que você falou da questão sexual, ela surge com a burguesia, no século XIX. Porque o que acontecia? O casamento não é como a gente tinha hoje. O casamento, principalmente a partir do século XIX, passa a englobar a ideia do amor. Antes isso não existia. Antes o casamento ele tinha o contexto de assegurar os patrimônios. Como você definiria o conceito de amor, então, dentro dessa concepção que você está trabalhando aí dos conflitos amorosos, Janildo? Então, esse amor aí que a gente elencou, ele surge realmente no século XIX como um ideal de felicidade, né? Antes isso não existia, né? Como eu estava até dizendo, as famílias eram amplas e o que é interessante, elas não existiam uma intimidade. Tanto é que era muito comum. Até as fotos, né? Você vê as fotos, Exatamente. né? O homem sentado, as mulheres em pé, as crianças, seriedade, as pessoas não sorriam nas fotografias. Exato. Né? E o que é curioso, é que você falou da foto, eu me lembrei, tem um historiador, o Philippe Perrier, ele fez uma descrição muito interessante, que antes, inclusive, não existia fotos de família. Olha que curioso. A família, ela surge realmente com esse movimento a partir da burguesia. Então, antes a gente tinha E nos quadros, Janilton? Os quadros não se pintavam famílias, então? Não se pintavam tantas famílias. Interessante. Era muito mais comum se ver fotos individuais, algumas fotos assim de patrimônio, de casas, mas a família mesmo ela não aparecia. Não aparecia, né? Você Você acha que veio a partir do século XIX esses conceitos atuais dessa família romântica que nós estamos falando aqui, pelo menos do que era do passado. Depois nós vamos falar um pouco sobre como que é esse conceito de família no presente. Exatamente, porque antes então não tinha essa intimidade tinha muita gente, é igual uma empresa. Para a gente pegar uma ideia de uma empresa, acho que quem está nos assistindo consegue entender um pouco melhor. A empresa tem muitos funcionários, mas nenhuma ou quase não existe uma intimidade ali entre eles, porque todos é uma quantidade expressiva de pessoas, né? E acaba que não havendo uma intimidade, né, de um relacionamento entre eles. Vou te interromper um pouquinho, Janilton, porque nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. A conversa está interessante, hein, Preventino? Muito interessante. Estamos falando da família Coronel, da família tradicional do passado, do século XIX. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre como está a família atualmente. Não saia daí, nós agradecemos a sua audiência. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país
No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. Estamos de volta com o Momento da Saúde. Foi rapidinho. E hoje estamos aqui conversando com o Dr. Janilton Gabriel de Souza, que ele é psicólogo e psicanalista aqui na nossa cidade de Varginha e está desenvolvendo uma tese de mestrado que vai ser apresentado quando, professor Janilton? Então, já vai ser defendido agora no dia 19 de novembro. Já. 19 de novembro. Nesses dias agora, então, haverá essa tese de mestrado e que tratamos sobre a questão de conflitos amorosos e família. Falávamos de como era o modelo de família do século passado, do século XIX até algumas décadas passadas. E agora, Janilton? E agora? Que modelo de família que nós existimos hoje? Na verdade, nós existimos vários tipos de modelo. Esse modelo que a gente estava usando como parâmetro para a conversa, né, que é esse modelo burguês. O pai, a mãe, os filhos, os agregados. E os filhos? O burguês é só pai, mãe e filhos, né? Os agregados é o antigo. Certo. Esse burguês, ele passa a ter intimidade, inclusive o sentimento de família passa a existir. É uma coisa que antes... Os bichinhos de estimação já está aí ou ainda não? Está incluído aí também. Está incluído aí os bichinhos de estimação, as plantinhas. E principalmente o sentimento por esse núcleo, né? Pelo que o compõe, que antes não existia. Antes era apenas, vamos pôr, uma certa fachada. Era como uma empresa, todo mundo convivia ali junto, mas não tinha uma intimidade. Um né? coronelismo que existia no passado. Né? Exatamente. Assim, só para exemplificar. Exato. E atualmente, hoje, o que a gente percebe é a questão da família, hoje em dia, é a questão dos sexos. Uhum. Hoje em dia, a gente tem visto casais de homens, como casais de mulheres, vivendo juntos, né? Uhum. Adotando filhos. Uhum. E aí, qual a sua leitura, então, dessa situação, sem a gente ter aquela ideia preconceituosa, né, do que possa ocorrer? A gente está tentando compreender e entender as mudanças que estão ocorrendo nos nossos tempos. Exatamente. É isso, os momentos são difíceis, mas toda crise, ela acaba trazendo outras soluções também. Sim, a ideia que a gente tem de família, essa estrutura, ela vai se modificando com o tempo. Por isso, no primeiro bloco, nós falamos dessa estrutura que existia. Até economicamente, parece que fica mais fácil o negócio aí, né? Fica mais fácil. Os salários dobram, né, Janilton? Fica mais... A estrutura, ela se modifica, né? E acho que tem uma coisa para a gente pensar a família, principalmente com a psicanálise, é como que ela funciona no aspecto psíquico, né? Porque... Poxa, mas a estrutura era grande, depois mudou, passou a ser pai, mãe e os filhos, e agora a gente vê, é muito comum ser só a mãe ou ser só o pai, ou as novas ainda configurações de 2 homens, 2 mulheres, mas e aí? Né? O que se fala de papel de pai, papel de mãe, como que isso fica? Né? Eu acho que é uma pergunta que nos incomoda muitas vezes. É muito curioso, né? Com toda certeza. E nós vamos pensar na psicanálise a família como uma entidade simbólica. E aí que a minha experiência no Tribunal de Justiça, eu vi muitos casos em que... Você trabalha na vara de família, então, também? Eu trabalhei muito tempo. Tribunal. Então você já vive essa situação toda ali na prática? Isso, foi a partir dessa prática que me vieram perguntas, questionamentos, né? Inclusive isso, né? Poxa, como que fica, né? Todo relacionamento tem algum nível de dor. Tem. Passa por uma... Porque nós estamos falando sobre conflitos amorosos, né? Sim. E realmente, assim, pelo menos dentro da psicanálise, um projeta, né, aquilo, um modelo no outro. Sim. E muitas vezes nem sempre isso é correspondido, né, Janilton? Né? Isso traz a dor, o sofrimento. E quando ocorre separação também? Né? Então, é justamente isso. Quando vem a separação, é o que a gente pergunta, mas e aquele amor que existia?
que eram tão enamorados. É o que a gente vai falar, o amor, ele vem como um certo ideal necessário para nós enquanto humanos, para até nos relacionarmos. A gente fala que o amor, ele vem numa certa suplência, aquilo que não existe, ou seja, a própria relação sexual que o Lacan vai nos dizer. Então, como isso não existe... Um aproveita do outro? De alguma forma, né? A verdade é que a gente, numa relação, a gente lida muito mais com a nossa própria fantasia. Isso. A fantasia que nós projetamos no outro. Né? Com as nossas fantasias e as nossas ilusões. Exato. É verdade, Janilton? E uma outra coisa de modelo de família, nós falamos de pessoas do mesmo sexo, mas eu vejo também que o número de separações entre casais monogâmicos, né? Eles, a partir do momento que eles se separam, eles passam a constituir novas famílias. Os filhos diferentes, ou do pai ou da mãe, não são do mesmo casal. Exato. E parece que esse modelo de família está aumentando também, né, Janilton? Aumenta consideravelmente. Quais suas considerações sobre isso também? Então, o que a gente tem que pensar, né, é quem, né, vai fazer o papel de pai e quem vai fazer o papel de mãe em qualquer estrutura. Né, seja essa estrutura múltipla, que você mesmo citou, a estrutura mesmo dois homens, duas mulheres, não importa. O que a gente tem que pensar é quem faz o papel de pai. Você chamaria isso de hierarquia? Não, de funções. De funções. E aí, como é funções, qualquer um pode exercer. Mas desde que alguém as faça, a criança está salva. Porque quais que são os problemas que pode acarretar quando, por exemplo, a gente tem a deficiência ou a inoperância do papel do pai, a função do pai? O pai ausente, né? Mesmo numa família tradicional, se esse pai estiver ausente, causa prejuízos na própria família. Não diria só a ausência, né? Eu diria que por exemplo, se a mãe, de certa forma, o reconhece como pai, ainda que ele esteja ausente esporadicamente, mas há um endereçamento de um pai ali... Vou inverter, então, a não presença. A não presença. Eu acho que esse a não presença tem que se situar no sentido simbólico da linguagem. Se isso não opera na linguagem mesmo da mãe, eu não sei se eu entendo bem o que seja linguagem, Janilton. Olha, você vê a gente... Sim. Eu penso que linguagem ou linguística seria o ruído. Será que o ruído que eu estou fazendo aqui, o outro está entendendo lá da mesma forma? Né? O que a gente chama de uma linguagem envolve aspectos até mesmo da ordem do inconsciente, né? E aí a gente diz do pai, né? A gente vai dizer de uma função. Né? Essa função, principalmente... Qual a função do pai, então? A função do pai, muitas das vezes, é porque a mãe, normalmente, a gente já viu que toda mulher tem aquela coisa, muitas das vezes, eu quero um filho, e pode ter... O ato heróico, né? A procriação, exato. A proteção, né? A maternidade. A maternidade. Mas se não vê a mulher, a mãe, ela pode achar que essa criança é tudo para ela. Né? E se não houver um terceiro nessa relação, que diz, não é bem por aí, isso pode ter consequências psíquicas para a criança. É nesse sentido que a gente tem que pensar a família enquanto uma unidade simbólica. Vou te interromper um pouquinho aí, lembrei até de um pediatra que é amigo meu, que sempre falava sobre isso, né? Que normalmente hoje a família tem 2 filhos, um é do papai, o outro é da mamãe. Quem sabe 3 ou mais filhos, porque aí ninguém é de ninguém. Eu espero vocês no próximo bloco. Estamos aqui conversando com o psicólogo e psicanalista Janilton Gabriel de Souza e eu espero que você não saia daí. É rapidinho, nós estamos de volta. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje conversando com o psicólogo e psicanalista Dr. Janilton Gabriel de Souza, e estamos falando de um assunto aqui, às vezes até difícil, que é conflitos amorosos e família. Conversamos sobre o modelo do passado, no primeiro bloco, com relação ao século XIX. Falamos sobre como está a situação eclética que existe hoje em dia, principalmente em relação à convivência entre os sexos, né, do mesmo sexo, e ao fato de haver muitas separações e filhos serem de pais diferentes ali, é um modelo de família diferente, né? Janilton, se nós estamos nesses momentos difíceis, que é difícil até para poder explicar, e o futuro? Como é que você vê a questão do futuro da família, principalmente com a evolução da própria ciência? Eu acho que o que nós estamos experimentando hoje, ou vendo assim, perplexo, né? O que é que vai ser disso? O que vai acontecer, né? Eu acho que não vai ser tão diferente. Eu acho que essa multiplicidade de arranjos familiares, elas vão continuar existindo. A família, ela vai continuar a existir, né? Ainda que com figurantes diferentes, ainda que com 2 homens, ainda com 2 mulheres, ainda que com ou só o pai, ainda que só a mãe. Mas essas funções, elas vão continuar a existir, porque sempre a gente tem que pensar, sempre tem os avós que muitas vezes exercem um papel ali de pai ou um papel de mãe. Tanto é que às vezes a gente pega o adolescente sofre muito quando perde os avós, porque tem uma ligação ali, né, uma ligação de pai e de mãe também, que muitas vezes, inclusive nessas separações que a gente vê no Tribunal de Justiça, acaba que os avós, sejam paternos ou maternos, acabam muitas vezes eles fazendo essa função. Nem fala que nas escolas não existe mais reunião de pais, chama reunião de avós nas escolas hoje em dia, né, Jamil? Mas é importante que alguém está fazendo essa função. Enquanto está fazendo, a criança ali está sendo salva de alguma forma, né? Está podendo se constituir enquanto sujeito, o psiquismo dela ali está podendo se constituir. Isso que é importante. A estrutura da família é necessária. Mas te pergunto e faço até uma provocação. Dentro da filosofia diz que a família se mantém unida principalmente quando uns precisam dos outros. Vou repetir. Que a família se mantém unida principalmente quando uns precisam um dos outros. Será que depois disso há uma dispersão mesmo? É uma visão um pouco romântica, uma visão muito cruel da família, Janilton? Acho que precisam inicialmente, né? Acho que a criança não sobreviveria se não tivesse essa estrutura mínima, né? Nós, enquanto pessoas, viemos ao mundo sem muitas condições, meio desamparados mesmo. Mas vamos pensar o adulto, né? Vamos pensar o adulto. O adulto, logo que um está independente, vaza para uma outra cidade, vaza para um outro lugar, né? E esquece dos próprios... Não existe mais aquele modelo quando eles vinham da infância, em que a necessidade era muito intensa. E o fato, depois de um não necessitar do outro, há uma certa dispersão. Aí isso vale para qualquer modelo de família, né, Janilton? Vale sim, acho que talvez até necessário, porque há um tempo dessa convivência e há um tempo também para que o próprio sujeito, uma vez que ele cresça, ele também vai buscar formar sua própria família, né? Vai buscar, através dos relacionamentos que estabelece, uma nova família. E o futuro, né? O futuro, clones, né? Reproduzindo a partir de células-tronco, né? Você poder escolher a genética do filho, a cor dos olhos, a cor da pele, se vai ser mais inteligente, menos dotado, mais dotado, né? É uma situação assim, é ficção isso, ou será que a gente já está vivendo alguma situação presente já? Com toda certeza há essas mudanças, mas acho que para a gente saber ao certo, mesmo com bom senso, a gente precisa ver. Todo mundo um dia deve ter se perguntado como é que funcionaria uma família que não fosse nos moldes burgueses. Funciona, né? E às vezes tão bem quanto aquela que a gente diz de uma estrutura ali, pai, mãe e filho. Outras formas também funcionam, né? A família, ela é parte de um sujeito, né? Nós temos que estar sempre nos reinventando,
Né? É isso que talvez a psicanálise sempre convoca o sujeito, a reinvenção. Estamos adaptando às circunstâncias, né? As mudanças, né? Aliás, a única coisa certa nessa vida são as mudanças, São as né? mudanças. As mudanças que vão advindo. Mas pelo que eu entendi nessa conversa nossa, Janilton, a importância do modelo aí, seja patriarcal, a importância da função do pai, ou seja, o modelo matriarcal, a importância da função da mãe também, neste contexto familiar, que cada um assuma o seu papel, assim, no sentido de organização dessa estrutura que a gente chama de família. O que a gente diz, às vezes, não, mas a família não é mais a mesma, há um clamor e um certo... Os pais se sentem perdidos, afinal de contas, e tanto se sentem perdidos que querem dar tudo aos filhos. E acabam sendo isso um grande erro, né? E depositam uma expectativa, às vezes, ilusória em cima dos filhos, né? Muito grande, uma expectativa de, muitas vezes, ele, às vezes, assim, ó, de fazer o que eu não fiz, ou que, principalmente, não, faça as suas escolhas e seja feliz. Então, isso é muito difícil para o sujeito ter que lidar, né? Mas... É muito cruel, talvez, até em função de que os pais, muitas vezes, querem que os filhos façam tudo aquilo que eles não foram capazes de fazer. Talvez existe muita crueldade na própria família e por isso que ocorrem tantas distorções, principalmente com relação aos adolescentes, né? Sim. Que eles estão nessa procura, nesse encontro deles mesmos, né? E isso dura uma vida inteira, né, Janilton? Dura uma vida toda, mas então, temos que ter paciência, né? Temos que ter calma, temos que ver com tolerância, com sobriedade, tudo isso daí. Sim, e acima de tudo, esse momento a gente diz, não só a família, nós começamos a dizer, o tema família ocupa muito tempo, a gente for ver, né? Mas ocupa, sim. O próprio conflito amoroso, ele diz também desse conflito, até dessa ideia de família, né? Hoje os relacionamentos vão se buscando por esses relacionamentos um prazer pleno, né? É o que se propaga hoje até no mercado, né? Olha, se você não chegou a essa satisfação, é porque você não encontrou o objeto certo. Janilton, eu acho que nós vamos ter de nos encontrar outras vezes aqui no Momento da Saúde, tratarmos sobre temas tão importantes como esse, mas infelizmente estamos chegando ao final deste nosso terceiro e último bloco e gostaria que você desse as suas considerações finais nesses segundos que nos restam. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Podemos falar de um tema tão polêmico e tão difícil, né, da gente tentar traduzir ao telespectador. Agradecer e também te cumprimentar pelo trabalho que você vem fazendo através do Momento Saúde aqui, na coluna do Blog do Madeira. Obrigado. E também pelo trabalho que desenvolve na cidade. Parabéns. Obrigado. Então esperamos todos vocês, segunda e sexta-feira, 18 horas, Momento da Saúde. Até lá!